espiritual é real. O diabo está entre nós. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Neste exato momento, o diabo trabalha para destruir o máximo de famílias que ele puder. Acredite você ou não. Aqui, nada é ficção. Você não tem poder aqui. Esta família está protegida pelo Senhor. Eu não vou desistir tão fácil. Ainda vou destruir essa fé. Eu jamais desisto. Sabe por que não desisto? Porque eu sei que todo mundo possui um ponto fraco. Uns mais intensos e outros mais leves. Mas ambos possuem pontos frágeis e eu conheço a ferida de cada um deles. Daqui por diante falarei como atuo de forma mais detalhada, não só na sociedade, mas nas famílias. Contarei os bastidores de diversos casos que eu e meus anjos caídos da maldade propagam no mundo. Por mais que uma família esteja protegida, tenho sempre a esperança de vê-los abrir uma brecha para mim, para que eu possa atuar e tocar nos seus pontos frágeis. Eu não sei o que é desistir. Eu nunca aprendi a desistir. O que eu tenho é muita paciência e sei que grandes feitos é executado com destreza, persistência e muita tranquilidade. Dito isto, prepare-se para presenciar o que fiz em uma família e faço até hoje. Você duvida? Acho que não. Baseado em fatos reais. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, dorminhocos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Portanto, despertai, despertai. Episódio 66. Satanás, o gerador de traumas. A história de um homem que desprezou sua família pelas correntes do orgulho e da ignorância. Este vídeo, sem sombra de dúvidas, será o vídeo mais difícil de elaborar, escrever e reproduzir, pois trata-se de uma história pessoal, a qual o inimigo atuou em nossa família por boa parte, não só da minha vida, mas na da minha mãe e irmãos. Relutei para não expor esses fatos que sei que desde o início Satanás foi o autor de muitos momentos ruins e tristes para minha família. Apesar de ser algo familiar e tão pessoal, Deus me autorizou a prosseguir com essa ideia, pois servirá como uma reflexão para que estes capítulos não se repitam em outras famílias. Desde já peço desculpas à minha mãe e meus irmãos por antes de produzir esse vídeo, não comunicá-los que estava produzindo-o. Mas se Deus permitiu que assim eu o fizesse, é porque Ele sabe o porquê de todas as coisas. Eu realmente gostaria de estar criando um vídeo dos bons exemplos do nosso Pai, mas eu não poderia escrever um roteiro de alegria se aquele que deveria ser nosso maior exemplo foi nosso causador de traumas em nossas vidas. Foi especialista em abrir brechas para Satanás usá-lo. Mas no final desse vídeo você verá como Deus é, e sempre foi fiel, sendo nosso escudo e Deus forte. Pois se não fosse Deus o ódio que muitas vezes sentimos, poderíamos ter nos tornado um monstro não só na família, mas para a sociedade pela extrema revolta e raiva que passamos nessa vida. Hoje compreendo muito bem quem sempre foi o causador intelectual: Satanás. Deus me revelou algumas coisas que deram início a toda a trajetória da nossa família, e é claro, não falarei tudo aqui em respeito aos meus, mas você verá como o diabo é sujo ao tentar contaminar toda a nossa família através desses traumas desde a infância. Se Deus não me esclarecesse algo que me era oculto até hoje, eu jamais iria compreender.
do porquê nosso pai nunca conseguiu ser amoroso como muitos pais são com seus filhos, do porquê ele escolhia sempre o caminho da humilhação, às vezes da agressão e da extrema ignorância para conosco. Hoje, sabendo o princípio de tudo o que originalizou esse temperamento do nosso pai, fica até mais fácil de perdoá-lo e orar sempre para que ele incline seu coração para Jesus enquanto há tempo. E agora você verá na fala do inimigo, ele narrando como ele contaminou a mente do meu pai, como ele foi pedrificando cada vez mais seu coração, e qual era a verdadeira intenção do diabo em usar nosso pai para tentar nos revoltar e mudar a rota do caminho correto. Será narrado na primeira pessoa do inimigo para que a mensagem se torne o mais próximo da realidade que vivemos e vencemos em Cristo. E eu preciso dizer que eu soube criar esse vídeo porque Deus me revelou a intenção de Satanás para que ficasse tudo tão claro para que eu pudesse compreender de fato que minha guerra não é contra meu pai, mas contra o próprio diabo. E venceremos ele dia após dia com a sabedoria que vem de Deus e do amor que emana de Cristo. Veja agora o inimigo narrando como ele tentou destruir nossa família. Veja. Se vocês soubessem como tudo isso é real, vocês não brincariam um só segundo. Bem-vindos ao espetáculo das minhas obras arquitetadas. Aquele que propaga traumas em alguém foi sequelado por outro alguém um dia. Sempre é assim, salvo aquele que por Cristo foi curado. E é isso que propago na vida de muitos. Promovo sequelas para o rancor brotar e se estender para gerações futuras, transformando-os assim em pessoas doentes tanto mentalmente quanto espiritualmente. Esse é o princípio dos traumas que desencadeia múltiplos sentimentos ruins dentro dos lares. E no caso dessa família em específico, a qual já causei grandes traumas, tribulações e tantas investidas, fiz uso de um homem por sobrenome, Cruz, e literalmente, assim como seu sobrenome é Cruz, transformei-o numa cruz pesada de se suportar por sua esposa e filhos. Eu tive muito êxito nas investidas para com esse homem, e ainda tenho até hoje, confesso, através de alguns traumas que poderei citar aqui, e que ele carregou por muito tempo para torná-lo uma pessoa praticamente sem amor ou sentimento. Me aproveitei dessa sequela que ele passou a ter para começar a gerar outras sequelas ano após ano. Você vai entender quando eu começar a expor o que fiz para transformá-lo numa árvore seca, a qual não gerava frutos de amor para os seus próprios filhos e esposa. Ele já era muito ignorante por natureza, muito antes de casar e ter filhos. Ele perdeu seu pai muito novo, quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Apesar dele ter tido um padrasto, o qual ele não tem o que reclamar, a presença de um pai legítimo ele nunca teve. Ele começou a trabalhar muito cedo. No decorrer dos anos, passou a ser o homem da casa, sustentando assim todos seus irmãos e ajudando sua mãe. Ele tinha uma revolta oculta e muitas dúvidas, as quais ninguém sabia. Apesar dele ter sido o pilar da família durante um tempo até seus irmãos seguirem seus rumos, ele era muito duro com algum de seus irmãos. Dono de uma ignorância pessoal, ele não gostava de ser contrariado, ou muitas vezes desobedecido. Uma espécie de cacique, o chefe da tribo. Não perderei meu tempo falando dessa fase que ele viveu com sua primeira família, mas uma de suas irmãs sofreu uma certa agressão por parte dele. Enquanto ela tocava seu violão, ele bem aborrecido vai de encontro a ela, toma seu violão e quebra na sua cabeça. Ele se irritava fácil, ele já havia advertido sua irmã que não queria ouvir som de violão. Mas mesmo ela tocando baixo e com receio, ele fez o que fez e, segundo as próprias palavras dela, ela odeia ele por isso que ele fez, por ele ter causado esse certo trauma nela. E foi necessário eu contar apenas um vestígio dele, para que eu entrasse no cerne maior da questão, que não só desencadeou uma série de questões na futura família que dele viria a proceder, mas que sua maneira ignorante e rancorosa ainda seria potencializada por mim mesmo. Eu investi tempo moldando-o a cada dia, até causar cenas de tristeza, pois eu sou o diretor da maldade. Minha ocupação na Terra é matar,
roubar e destruir. Exatamente como Jesus falou. E só em pensar que há pessoas que não acreditam na minha existência, já é motivo de comemorar. Estes me verão um dia, mas de onde estaremos juntos será o inferno. Jamais poderemos de lá sair. Mas vamos ao foco principal, que é o Senhor Cruz, o causador de traumas e um nato desperdiçador de momentos bons com sua família. Eu não poderia deixar de potencializar o seu orgulho e dureza. Eu só esperava um momento certo para iniciar um plano que já fiz com milhares de pessoas. Pois se eu conseguir fazer isso, o resto das demais coisas para mim é muito fácil de criar. É como um jogo de videogame. O personagem do jogo se desloca para onde o dono do controle deseja que ele se mova. Eu tenho um código central, e quando consigo instalar esse código, faço da vida de uma família inteira virar um inferno na Terra. Não falarei com tantos detalhes sobre o Senhor Cruz, o homem que se acha invicto na razão, um homem que se acha correto, e todos à sua volta errantes que jamais poderá lhe compreender. Se eu falasse detalhes do seu ego, ou das coisas que já fiz ele pensar e executar, demoraria muito tempo. Tudo o que eu falar sobre o Senhor Cruz será sempre um resumo dos fatos que ele viveu há tempos atrás com sua família. Mas deixe-me falar sobre o tal código que consegui instalar na sua mente e no seu coração. É como eu disse, eu espero o momento certo para instalar esse código de controle sobre aquele que eu desejo dominar, para assim eu atuar e escravizar até o dia da sua morte. Ao todo, o Senhor Cruz teve 5 filhos. E como peças de dominó que cai sobre fileira, falarei apenas um pouco de cada um que viveu dias de traumas com aquele que deveria ser um herói como pai. Mas o meu plano o tornou o vilão em seus corações. E a brecha que eu esperava e precisava para instalar o código central no coração do Senhor Cruz surgiu em 2 pessoas, em 2 etapas como início do meu plano. A primeira pessoa foi através do seu primogênito, e a segunda brecha surgiu da mulher que deu à luz seus 3 primeiros filhos. Agora começa minha explicação sobre como iniciei a iniciação do processo de pedrificação do seu coração, que já era duro, mas que precisava ser acrescentado a uma revolta pessoal a Deus, a minha cereja do bolo. Sem isso eu não posso fazer com que uma pessoa seja vazia, sem afeto, sem o sentimento que o conecta ao amor. Sem essa estratégia de fazer com que o homem se volte contra o próprio Deus, a satisfação para mim torna-se incompleta. Meu foco maior não é destruir famílias apenas, mas sim fazer com que o homem negue a Deus, ou até mesmo o odiá-lo, ou culpá-lo por algumas circunstâncias que ocorrem na vida. E o Senhor Cruz é o retrato fiel do que falo agora. E desta forma consegui dar início ao seu processo de revolta pessoal a Deus, para posteriormente e futuramente eu poder desencadear outras séries de atos que procederiam do Senhor Cruz. Primeiro acontecimento crucial aconteceu com a morte do seu primeiro filho. De forma resumida, assim aconteceu. Em um dia normal para qualquer criança da idade dele de 7 anos, correr e brincar pelas ruas é muito comum. Mas exatamente nesse dia ao lado da casa da sua avó, onde ele morava, pois o Senhor Cruz, seu pai, estava em São Paulo trabalhando. O jovem, ao brincar, decidiu ir ao quintal do vizinho que estava tendo uma reforma. Mas o rapaz que estava fazendo o serviço na parte do quintal divertiu a não entrar, pois lá tinha fios desencapados dentre outros riscos. E no momento em que não tinha trabalhador na obra, o jovem foi brincar lá até mesmo pela curiosidade de saber o que lá tinha. Chegando lá, o jovem pisa em um fio de alta tensão e cai dentro de uma fossa. Após algum tempo, com uma certa dificuldade de resgatá-lo, por não ser água, mas uma fossa, o jovem é retirado. Tentaram reanimar, mas sem sucesso. Daí começa a desencadear o terror e o desespero. O pai do jovem, o Senhor Cruz, que estava muito longe, é notificado do acontecido. E um homem que não sentia muitos sentimentos teve o primeiro baque com a perda de seu filho. Era tudo o que eu precisava para cultivar um sentimento profundo e distorcido de Deus, enquanto ele voltava de viagem para o enterro do seu primeiro filho. Agora,
Dê à luz a sua imaginação das coisas que eu soprei em sua mente. Aos poucos fiz dele um íntimo inimigo de Deus, através dos seus questionamentos infinitos do porquê Deus havia permitido que seu filho morresse de uma forma tão cruel. Nisso eu confesso que sou especialista. Faço isso desde o Éden. Distorço a realidade e ponho Deus como o protagonista do erro. Em alguns ponho o pensamento do porquê Deus pôs essa árvore do conhecimento do bem e do mal, dentre outras milhões de questões. E com o coração pesado e cheio de revolta, ele chega à sua cidade e realiza o sepultamento do seu filho, o qual ele já não via há algum tempo, e vê-lo daquela forma ficou marcado para sempre em sua memória. É como eu disse. Aquele que causa traumas e sequelas em outra pessoa, primeiro ele foi traumatizado na vida. O que potencializa os traumas é não saber administrá-los ou buscar a cura com a ajuda de Deus. Eu faço o oposto na vida de muitos. Potencializo os traumas pondo Deus como o responsável por esses traumas. Pelo simples fato de Deus ser poderoso e onisciente e não evitar tantas coisas ruins na vida, incluindo a perda do primeiro filho do Senhor Cruz. É esse cenário distorcido que eu crio na mente de milhares de pessoas a respeito de Deus. E com o Senhor Cruz não foi diferente, acredite. O tempo se passou, e o coração do Senhor Cruz não se voltava para Deus. Antes, dia após dia, sua revolta crescia ainda mais. Mas ele não falava nada para ninguém. Era uma revolta interna, oculta entre eu e ele. Eu ficava na parte das crenças contra Deus, e ele na aceitação das minhas teses. Ainda que ele não soubesse que era eu falando ao seu ouvido com sua própria voz. Alguns poucos anos depois nasceu outro filho homem, o qual poderia ser a cura para o Senhor Cruz. Filho esse que poderia ser o motivo de continuar vivo, de ver nele um novo recomeço de ser um pai mais presente. Uma oportunidade de perceber que quando a fatalidade da vida bate na nossa porta, Deus traz um renovo para percebermos que não é sobre substituir ninguém, mas sobre esse novo ser nascer, trazendo consigo um novo motivo na vida, uma nova esperança. Mas como o coração do Senhor Cruz estava repleto de dureza, esse sentimento jamais brotaria. Sabe por quê? Porque eu trabalhava para que aquele que foi traumatizado se transformasse numa fonte traumatizadora na vida daqueles que passasse por sua vida. E então o Senhor Cruz, que foi traumatizado e alimentado por minhas teses contra o próprio Deus em seu íntimo, passou a ser um fabricante de ignorância plena, de agressões futuras, e um nato disparador de palavras de baixo calão e carregadas de maldição. E anos depois da morte do seu primeiro filho, ele tem outra perda, a mãe de seus filhos, após ter tido mais 2 outros filhos dele. Após ter tido uma filha, ela morreu 2 anos após, por conta de uma negligência médica. Depois do parto da sua filha, os médicos esqueceram gases dentro dela no procedimento do parto, que foi complicado por ser cesárea. O Senhor Cruz nunca foi um homem amável. Ele era menos duro com aquele que fazia suas vontades, que obedecia suas ordens, tipo alguém que no ditado popular de vocês que diz: alguém que nasceu com um rei na barriga. Ou seja, um ser totalmente orgulhoso. A sua mulher que faleceu era tão bondosa, dona de casa, cuidadosa, mas que ainda assim não agradava às vezes. Após 2 anos do nascimento da sua filha, ela vinha sofrendo bastante com dores e outras enfermidades decorrentes do erro médico, que só depois foi descoberto. Mas já era tarde demais, pois ela foi acometida por uma infecção. Mas teve um caso antes de sua morte. Ela lutou como pôde para se manter viva. Dentro dela, ela tinha um sentimento que não podia morrer e deixar seus 2 filhos. Certo dia, ela saiu nos bancos em busca de dinheiro para procurar uma ajuda médica, pois era caso de cirurgia. E ao chegar em casa com uma boa quantia de dinheiro, ela havia conseguido. Mas o Senhor Cruz, ao invés de ficar feliz, ficou chateado por ela ter saído para pedir ajuda. O mesmo que poderia ter dado um jeito de conseguir esse dinheiro para operar sua esposa tem uma crise de aborrecimentos. Na mente dele, aquelas dores iriam passar. Logo, logo ela estaria bem. Mas só ela sabia o que estava sentindo.
até que ela não teve mais tempo e partiu. E só depois da perda dela, por um momento a ficha do Sr. Cruz cai. E novas oportunidades eu tive de culpar Deus e o mundo sussurrando ao seu ouvido, fazendo dele uma pessoa cada vez mais revoltada com a vida. Ele não enxergava seus erros, seus defeitos. Era sempre Deus e o mundo, o culpado por tudo de ruim que acontecia na sua vida. Ele nunca era uma pessoa grata, sempre pessimista e contrariava algo. Mas a segunda parte da sua história é ainda mais pesada e foi aí que trabalhei com mais força. Você sabe qual era meu maior objetivo? Passar o gênio do Sr. Cruz para seus filhos, e assim sucessivamente. Meu maior triunfo é quando minha maldade transpassa gerações através dos traumas que eu mesmo crio no decorrer dos anos. Depois, os traumas ocorrem de forma automática, sem precisar que eu faça muito esforço, sabe? Então, depois que a esposa dele partiu, os 2 filhos do Sr. Cruz passou a ficar com a sogra dele durante o dia enquanto ele trabalhava. Ela não cuidava muito bem dos netos. E com o tempo, o Sr. Cruz pega seus 2 filhos e começa a deixá-los na casa da sua mãe, que também não cuidava tão bem dos seus filhos. Muitas vezes ela batia neles por motivos desnecessários, e certa vez a própria avó amarrou a filha dele numa cadeira em forma de castigo. E tinha sempre uma jovem que muitas vezes via os meninos apanhando, sendo maltratados. Certa vez o Sr. Cruz começa a se aproximar dessa jovem. Ele pede aos pais dela para namorarem e chegam até a noivar. A jovem chega até encerrar o noivado, mas o Sr. Cruz conversou muito com ela. E eles retornaram e finalmente se casaram. Ela até alegou para uma pessoa que gostava dele, mas não o amava. Ela disse que se ela se casasse com ele, iria cuidar dos filhos dele como se fossem seus, pois ela se entristecia muito ao ver a situação dos meninos. E assim ela fez. Ela casou e durante todo o seu casamento foi infeliz com o Sr. Cruz. Mas agora não dá para detalhar mais sobre tudo da vida desse homem que tanto usei e que às vezes uso ainda nos dias de hoje. Vou falar agora sobre alguns traumas que ele gerou em cada um de seus filhos e a atual esposa que teve mais 2 filhos dele. Vamos aos traumas agora, começando primeiro por ela. Logo no primeiro dia do seu casamento, ela teve um certo receio do Sr. Cruz, por ele ter se portado ao pai dela de uma forma bem arrogante. O pai dela tinha feito um comunicado ao Sr. Cruz, o então esposo de sua filha, que a festa de casamento só iria acontecer até 11 horas da noite. Mas como sempre, o Sr. Cruz, achando o dono da razão, e que podia fazer tudo o que lhe desse na telha, ele respondeu de forma autoritária ao seu sogro dizendo: "A festa vai continuar, a esposa é minha, e a festa vai continuar." Então, de forma firme, o pai da sua então esposa diz sem medo nenhum do Sr. Cruz: "A festa vai continuar sim, mas na minha casa não. Só se continuar na sua casa." E o Sr. Cruz viu ali que ele não tinha o superpoder de mandar nos outros, muito menos no que é pertencente aos outros, ou seja, na casa do pai da sua esposa. E esse foi o primeiro trauma de tantos que ela teria no seu casamento. O Sr. Cruz destratando o seu pai num dia que era para ser cheio de felicidade e harmonia. Tornou-se para ela uma profunda amargura ao ver a forma que o Senhor dono da verdade, o Sr. Cruz, ter tido destratado o pai dela. Ela sabia que poderia ter colocado um ponto final ali depois daquela cena, mas ela tinha tomado essa decisão pelos filhos dele que sofreriam ainda mais. E por isso ela não voltou atrás. Ela era uma pedra preciosa já lapidada, mas que o Sr. Cruz não soube enxergar e valorizar. Pois me diga quem já se casa sem o devido amor que é a base de tudo, e com um homem que tem 2 filhos pequenos? Pois é, poucas. Imagine os dias ruins que ela teve com o Sr. Cruz, mas ele nunca chegou a agredi-la. Até porque ela sabia se impor muitas vezes ao jeito difícil do Sr. Cruz. Mas prosseguirei nos traumas que propaguei aos filhos dele, pois se eu fosse falar dos fatos com sua esposa, esse vídeo seria uma série da Netflix, com longos episódios de cenas tristes. E seu filho mais velho, aquele que poderia ser seu motivo de orgulho e esperança em ser um pai melhor e presente,
foi seu alvo em diversas maneiras de oprimir e humilhar. Também não falarei muito porque tenho os outros filhos para relatar alguns traumas que criei através do Sr. Cruz, o meu parceiro mesmo sem ele saber. Se eu me dedicasse a falar das coisas que fizemos com seu filho mais velho, também daria uma longa série de cenas tristes. Mas houve 2 casos em específico que nesse dia dei grandes gargalhadas. Ele já era um rapaz quando trabalhava na oficina que o Sr. Cruz tinha. Certo dia seu filho estava na oficina e seu pai mandou ele deixar o que estava fazendo para ir no quintal da sua casa porque seria feito um serviço no quintal. E sem querer o seu filho quebra o cano causando um grande vazamento de água. E assim que o seu pai chega vê seu filho muito assustado. E ao invés dele apenas desligar o registro da água e resolver o problema, ele xinga seu filho de tudo quanto é palavrão e por fim dá um forte murro nas suas costas, deixando seu filho sem ar por um tempo. Seu irmão, que já era nascido desse casamento, corre para debaixo da cama ao ver essa cena terrível do seu irmão sendo agredido pelo seu pai. Esse irmão pequeno era muito apegado ao seu irmão mais velho, e ali surgiam 2 traumas de uma só vez. Sua mãe, ao ver seu filho sem ar, fala para o Sr. Cruz: "Você é doido, é? Quer matar o menino?" E sem pudor nenhum, o Sr. Cruz volta para a oficina para pegar as ferramentas para consertar o cano quebrado. E o segundo trauma no filho mais velho, dentre tantos outros traumas, foi o seguinte: era ano novo. E durante o dia, ele teve uma ideia de comprar um champanhe para comemorar a virada de ano com seu pai, sua mãe. Nesse tempo ele já não morava com eles, mas ao lado da casa do Sr. Cruz, dentro da oficina que ele trabalhava. E mesmo assim ele não tinha ressentimento do pai, e decidiu comprar um champanhe para comemorar a virada de ano novo. Ele estava com sua irmã. Chegando no portão, ele chamou sua mãe e seu pai. A casa já estava escura, aparentando que todos já estavam deitados. E quando o Sr. Cruz chega na janela, ele se recusa a abrir a porta, ignorando seus filhos que estavam no portão. Então, movido por uma revolta extrema, o filho dele lança a champanhe contra o muro e aos prantos ele sai com sua irmã dali. E olhe que esses fatos que ele passou foram os mais leves. Teve tanta coisa que seu pai causou em seu coração que você choraria nesse vídeo. Mas agora falarei da sua irmã, a segunda filha do Sr. Cruz, o homem que eu controlava como um personagem de videogame. E literalmente, ele era controlado por mim, pelo simples fato de nunca ter dado espaço para Deus em sua vida. Até porque eu trabalhei para que isso nunca acontecesse. Falarei apenas um trauma que ele causou em sua filha, mas que desencadeou muita culpa dentro dela, mesmo sem ela ter tido culpa de nada. Confesso que muitas coisas que ele falava era ideia minha para fazer sua família sangrar. E ela, com o que ele disse repetidas vezes, sangrava de culpa por longos anos, acreditando que era verdade. Ele sempre dizia a ela que ela tinha sido culpada pela morte da sua própria mãe, que a mãe dela tinha morrido depois dela ter nascido. E imagine como a mente de uma pessoa passaria a pensar depois desse trauma, acreditando que isso foi verdade, que ela foi culpada pela morte da própria mãe. Imagine o peso da culpa, inimaginável, não é mesmo? Pois é, eu sei. A vida dessa filha foi marcada por rejeição, desprezo e por tudo o que você possa imaginar. Ela viveu boa parte da vida de lugar em lugar como uma cigana anda. Ela aprontou muitas coisas, porém uma coisa eu tenho que confessar. Todo o desprezo do seu pai não foi capaz de transformá-la numa pessoa ruim. Se ele precisasse dela, ela estava pronta para ajudá-lo. Agora falarei do terceiro filho dos 4 do Sr. Cruz, o qual ele e outra filha proveio desse último casamento. Falarei de um acontecimento quando ele tinha 6 anos de idade. Certo dia, o Sr. Cruz estava na casa da mãe dele, numa cidade do interior, com sua esposa e a sua filha, a qual era mais velha que esse filho do meio. A quarta filha ainda não era nascida. O Sr. Cruz estava na área do lado de fora da casa bebendo com seus irmãos e com alguns de seus cunhados. E seu filho, como qualquer criança, jogou uma bolinha de papel na sua irmã que não gostou e reclamou ao seu pai.
Ele veio e na primeira vez ele briga com o garoto. E a brincadeira era leve, mas a irmã, para causar de certa forma, chora na segunda vez que o menino faz uma brincadeira. Dessa outra vez o Sr. Cruz veio com toda a raiva, pega o filho pelos cabelos e o arremessa para longe. E com esse forte empurrão, o garoto bate a testa na quina da porta e cai no chão, criando assim um corte profundo no supercílio dele. Sua mãe e a mãe do Sr. Cruz brigam ferozmente com ele. E a sua esposa diz: "A partir de hoje você não toca mais no meu filho." E assim aconteceu. Nunca mais encostou um dedo nele. Mas a vida desse menino seria marcada por palavras de maldição quase que diariamente, até ele se tornar um jovem rapaz. Eles não se davam bem e quase sempre discutiam. Seu filho trabalhava com ele de má vontade, pois o Sr. Cruz só sabia ver defeitos nele e dizia constantemente que ele era burro e que não sabia fazer nada. Isso enfurecia muito seu filho, causando-lhe uma revolta total. Mas o jovem era muito inteligente, eu até via. Mas o orgulho do Sr. Cruz era grande demais, eu alimentava bem sua raiva diária. E por fim, nasceu mais uma filha, a filha caçula do Sr. Cruz. O homem com o coração de pedra que estava prestes a amenizar um pouco esse ser enfurecido e extinto de afeto natural. Mas você pode até se perguntar, como a esposa dele ainda quis ter mais um filho? Não foi ela quem quis, foi o próprio Deus mesmo. Ela veio para amansar mais o Sr. Cruz. E ela foi a mais privilegiada dentre os irmãos. Apesar dele ter vacilado um pouco com ela com algumas atitudes depois que ela tornou-se adulta, ela ainda assim teve um certo privilégio. Contra ela eu não pude agir. Ela nasceu num tempo de proteção total. Deus poupou ela de muita coisa que eu planejava. Eu não posso me esquecer de mencionar uma pessoa que usei muito para fazer com que a família ficasse sempre em brigas e desordem. Uma vizinha que morava ao lado da casa do Sr. Cruz. Ela fazia trabalhos e muitas vezes colocava na porta da casa dele. Ela fazia comidas consagradas para mim com feitiços e dava para ele. Ninguém desconfiava, mas grandes ataques eram feitos bem perto dele. Essa vizinha gostava dele de um jeito diferente, só que nunca foi correspondida. Eu sou assim. Se eu encontro brechas, entro sem pedir licença. Mas dito tudo isso, falo abertamente qual era meu maior objetivo em usar tanto o Sr. Cruz, o grande causador de traumas. Era repassar essa história para os filhos dele, para que também os filhos dos filhos dele repetissem esse feito de forma automática. Mas foi aí que me frustrei. Hoje seus filhos são excelentes pais para minha vergonha. Seus filhos não seguiu seu mau exemplo. Apesar de serem tão humilhados e machucados, eles conheceram a Cristo seguindo a rota do perdão. É duro para mim confessar, mas seu filho mais velho é um pai dedicado à sua família. Ele faz de tudo para ver sua esposa e filhas bem. Ele sempre está ao lado delas, sendo o oposto do que seu pai foi a vida inteira. O filho mais velho do Sr. Cruz é o filho que muitos pais gostariam de ter, ainda que eu deteste confessar isso. Eu fiz de tudo para criar uma raiz de amargura no coração dele, mas ele tem uma blindagem poderosa. Literalmente tem anjos enviados por Deus para ficar de prontidão à sua volta, só que ele não pode ver como eu vejo. O que ele tem são sequelas, não raiva no coração. E é por isso que dia após dia, ele busca a cura para suas feridas em Deus. E isso me causa revolta ao extremo em saber que minhas investidas se frustram. Cada viagem que ele faz com sua família, cada festa que ele fez para suas filhas, cada sacrifício diário para oferecer e ser um pai, o qual seu próprio pai não foi para ele, é uma derrota para mim por todos esses anos que eu investi contra ele. Deus quebrou meu plano de frustrar o futuro dele, através das inúmeras sequelas que causei através do seu pai, o Sr. Cruz. Sem falar também da força e blindagem que Deus deu à esposa do Sr. Cruz, a qual que desde o primeiro dia do seu casamento se frustrou com ele, por ela não ter tido adoecido com tantas investidas que causei para vê-la cair. Essa é a prova que eu não tenho a palavra final sobre alguém, ou um poder triunfante sobre ninguém, pois se eu tivesse,
eu não demoraria tanto tempo para destruir as famílias, mas seria algo instantâneo. Deus sempre terá a última palavra, e detesto confessar isso. Muitas vezes a esposa do Sr. Cruz nada podia fazer para livrar os filhos da humilhação do Sr. Cruz, que até mesmo já negou um prato de comida ao seu primogênito. Ela fazia o que podia. Ela de fato suportou a maior carga porque tudo o que acontecia com todos lhe entristecia ao extremo. Mas eu nunca vi ela cair. E para isso ser possível só há uma explicação. Deus. Já a segunda filha do Sr. Cruz deu um certo trabalho e causou muitos aborrecimentos, talvez por não ter a base necessária. Mas sua maior qualidade é não ter mágoa no coração ou ressentimento. E isso me causa uma certa frustração, pois ela tinha todas as ferramentas para odiar seu pai. Mas não, o seu terceiro filho, esse em específico que tanto odeio, e que já disparei tantas palavras de maldição através do Sr. Cruz como besta fera, condenado, burro, sabe fazer bosta nenhuma na vida, dentre tantas palavras de maldição. Este mesmo filho que tanto foi perseguido com tais palavras hoje, conhece a Deus intimamente e tenta dar o seu melhor a Deus para agradá-lo. Ainda que tenha sido difícil curar-se, ele hoje conseguiu perdoar seu pai no seu coração e hoje vive em Cristo e tem sua alma leve. Ele entende na sua essência o significado da palavra de Deus que exorta que a guerra não é contra o sangue, mas contra mim, o Deus da destruição. Este filho foi o que eu cortei o supercílio direito. Hoje já um homem e pai de família, também é um bom pai seguindo na contramão do que eu planejava. E sobretudo o que mais detesto nele é que ele ora para Deus salvar seu pai, para que ele possa entrar na vida eterna. Essa seria minha maior derrota, alguém que escravizei a vida toda no orgulho ser livre e salvo. Pois eu bem sei o poder que há na oração. Para muitos é mais fácil não perdoar, acumular o coração de ressentimentos, de raiva. Mas aqueles que servem a Cristo já não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E só os que vivem pela palavra de Deus recebem o dom do perdão e sabem o código para destruir minha fortaleza. O código é Cristo. A filha caçula não teve privilégios. Ela teve a proteção pessoal de Deus como uma flor rara e intocável. E sei que não posso tocá-la pelo amor e propósito que Deus tem para executar através da sua vida. E por fim eu afirmo, o Sr. Cruz não é um monstro apesar de ter parecido no decorrer deste vídeo. Ele apenas decidiu dar brechas para que eu fizesse morada em seu coração. Eu confesso que sou alguém expulsável. Mas para isso acontecer, existe uma luta grande envolvida de renúncias e confissão a Cristo. Somente assim alguém pode ser liberto de mim para provar de uma vida plena em Deus. Mas eu alerto, não é tão fácil assim. E finalizo dizendo, se eu apenas contei 1% das coisas que propaguei através do Sr. Cruz, imagine o que eu e meus adébitos fazem exatamente agora em milhares de famílias pelo mundo afora. Pois é, este é meu trabalho e algo comum para mim. E felizes aqueles que sabem lutar contra mim com a arma correta que é a palavra de Deus. Mas tristes aqueles que não fazem o uso dela para minha glória. Será que ainda restam dúvidas quanto às obras que o diabo opera? Esse caso é real, pois aconteceu com nossa família. Mas fiel é Deus que nos ensinou a transformar toda essa dor e sequelas em frutos da justiça de Deus. Como? Não jogando o mesmo jogo que o diabo jogava. Nós jogamos para vencê-lo através do amor e do perdão em Cristo. E se você precisa perdoar alguém, faça o quanto antes, para que assim você possa ser curado através do perdão liberado. Você também pode curar o outro através daquilo que Deus deseja que você faça. Constranja alguém que te magoou com seu perdão, assim como Cristo nos constrange diariamente em perdoar os nossos pecados. Se eu escrevi todo esse roteiro na primeira pessoa do inimigo, foi para você perceber o quanto isso é real. Todo o sofrimento que eu, minha mãe e meus irmãos passaram
me deu o entendimento necessário para compreender quem foi o autor desses fatos que você acabou de assistir. Pela graça de Deus, me tornei especialista em decifrar a mente e as obras do diabo. E não se assuste com os episódios anteriores a este, que você assim assistirá quanto também aos próximos que serão publicados. Estou dedicando meu tempo, minha vida a este canal para reproduzir o reino espiritual o mais próximo da realidade. Eu só te peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem para que o algoritmo do YouTube impulsione esse vídeo, fazendo a engrenagem girar mais rápido a chegar em outras pessoas que precisam assistir esse filme da vida real. Deixe seu like e me conte aqui nos comentários para quem você liberará o seu perdão ou se você pedirá perdão para alguém. Deus abençoe sua vida. Pai, nós te perdoamos em nome de Jesus, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14, 15. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32.